Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é Dr. Victor Sorrentino, lições para expatriados. Nós temos acompanhado que o Dr. Victor Sorrentino foi detido no Egito no último dia 30 de maio, depois de fazer uma espécie de brincadeira com uma vendedora em uma loja de papiros. Bom, a última ação da família Sorrentino, na data de gravação desse vídeo, foi publicar uma carta em que todos os integrantes da família Sorrentino pedem desculpas ao povo egípcio pelo ocorrido. A detenção do Dr. Victor Sorrentino, ela foi prorrogada por 15 dias, então a gente ainda não tem um desfecho desse caso. No entanto, nós temos lições que são fundamentais para expatriados e também para viajantes de curto e longo prazo ao exterior e que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e quero conversar com você sobre essas lições para expatriados logo depois da vinheta. A primeira lição que o Dr. Victor Sorrentino nos deixa é essa: nunca faça brincadeiras no exterior. Então, mesmo que você seja um expatriado, você já esteja morando no país, você seja um viajante de curto ou longo prazo, ou ainda que você esteja fazendo uma negociação internacional, não faça brincadeiras, porque você pode estar cometendo uma gafe intercultural e perder aquela negociação ou perder aquele relacionamento, ou até mesmo estar cometendo um crime. Então, essa é uma dica de ouro, assim, não faça brincadeiras no exterior. E qual é o conceito de brincadeira, né? O conceito de brincadeira é algo em que todos se divertem. Então, você no exterior, você nunca vai ter certeza de que vai estar todo mundo se divertindo, né? Agora, se você entra numa loja de papiros como cliente, você faz uma brincadeira com uma vendedora que não está entendendo o que você está dizendo ou não está entendendo o duplo sentido do que você está dizendo, é no mínimo falta de respeito. E se você pegar esse vídeo e jogar nas suas redes sociais com quase 1 milhão de seguidores, a situação pode ficar ainda pior, como a gente tem visto no caso do Dr. Victor Sorrentino. Então, deixa para fazer as suas brincadeiras em casa, tá bom? A segunda lição que o Dr. Victor Sorrentino nos deixa é: estude a cultura de um país antes de ir visitá-lo. Seja como expatriado, seja como turista ou seja como viajante curto ou longo prazo, né? Então você precisa conhecer as diferenças culturais antes de interagir com essas culturas, especialmente quando são culturas tão diferentes da nossa, como é o caso do Egito, né? Então, o Dr. Victor Sorrentino, ele cometeu uma série de gafes interculturais e sem se dar conta disso, ele cometeu gafes tentando corrigir outras gafes, né? Então, vamos falar do primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo, o Dr. Victor Sorrentino, ele comete uma grande e grave gafe intercultural, que é falar obscenidades em público no Egito, né? Então, ainda mais para uma mulher, e esta mulher estava usando o jihad, que é um símbolo de santidade, né? Então, isso complicou bastante a situação dele. E não contente com todas essas gafes interculturais, ele ainda pega o vídeo e publica nas suas redes sociais com quase 1 milhão de seguidores, e isso tem uma repercussão mundial, né? Então isso poderia trazer muitos danos, inclusive para aquela moça, né, que teve o seu rosto exposto mundialmente. Então isso, por exemplo, poderia ser considerado na cultura egípcia como uma vergonha para a família dela, né? Então o próprio dono da loja já se manifestou falando que ele teve muitos prejuízos com o que aconteceu, porque aquela cena aconteceu dentro da loja dele, né? Aí o Dr. Victor Sorrentino percebeu que esse vídeo dele viralizou e teve muita repercussão no mundo árabe, e ele resolveu fazer um segundo vídeo de pedido de desculpas, né? Então ele foi até a mesma loja falar com a mesma moça e novamente ele cometeu gafes interculturais. Primeiro, ele tocou na moça, né? Então ele pegou nas mãos da moça, o que só isso
no Egito pode ser considerado assédio, né? Então, mesmo que não tivesse acontecido a questão anterior, só esse toque nas mãos dela já poderia ser considerado assédio, especialmente porque ela estava usando o jihad, né? E além disso, de novo, ele expôs o rosto da moça nas suas redes sociais, ele continuou explicando obscenidades em público, o que complicou ainda mais a situação dele. E além de tudo isso, ele falou das vestimentas dela, né? Então ele falou: você está usando o jihad, você está de véu, né? Então tudo isso desrespeita a condição dela como egípcia, né? Além disso tudo, no primeiro vídeo ele diz assim: vocês gostam, né? Então, vocês gostam, não vou nem dizer do que, né? Porque já sabemos do que se trata a brincadeira que ele fez, né? Então não preciso repetir aqui. Mas quando ele fala vocês gostam, ele não está se dirigindo especialmente à moça, né? Então ele não diz você, moça, gosta, né? Vocês gostam. Então vocês quem? As mulheres do Egito, as mulheres que estão naquela loja, o povo egípcio, o mundo islâmico. Então, aquele plural na fala dele o colocou numa situação ainda mais complicada. Bom, então a gente já sabe que a gente precisa conhecer a cultura de um país antes de ir visitá-lo, né? Para te ajudar a fazer isso, eu escrevi um artigo no blog da Synchrony chamado Como Gerenciar as Diferenças Culturais no Mundo do Trabalho. Então, vou deixar aqui o endereço do blog da Synchrony, é synchronyconsultoria.com.br. Vou deixar o link desse artigo aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários para você poder acessar depois. E no blog da Synchrony a gente tem um monte de outros materiais que podem te ajudar com gestão de pessoas, inclusive com diferenças culturais, tá bom? A terceira lição que o Dr. Victor Sorrentino nos deixa é que a gente não deve questionar a cultura de um país, a gente deve apenas respeitar essa cultura, né? Há relatos de que o Dr. Victor Sorrentino, desde que chegou ao Egito, segundo a imprensa, né, ele começou a reclamar muito das condições daquele país, inclusive na frente dos seus guias egípcios, né? Então, assim, ó, a gente não vai saber se isso é verdade ou não, mas ele publicou um terceiro vídeo e essa também é uma lição importante, né? Quando você já cometeu uma série de gafes interculturais, você já foi detido, né? Esse terceiro vídeo ele publicou quando ele já estava detido, ele foi detido no caminho para o aeroporto. E ele publicou um vídeo dizendo: eu odeio injustiça, o meu filho está sofrendo no Brasil e tal, né? Então vejam, dependendo da interpretação que eu dou para esse vídeo, eu posso imaginar que o Dr. Victor Sorrentino, ele está dizendo a cultura do Egito está errada, né? Porque eu estou detido e eu odeio injustiça e estão fazendo uma injustiça comigo, né? Não, o Egito está apenas seguindo a cultura e a legislação daquele país, né? Então, assim, eu tenho certeza que se o Dr. Victor Sorrentino pudesse voltar ao tempo, ele não teria cometido nenhuma dessas gafes interculturais e teria estudado a cultura do país, ou então o que acontece com pessoas que não querem lidar com diferenças culturais, ou então teria ficado em casa, né? Porque essa é uma consciência que a gente deve ter. Se eu vou para um país estrangeiro, além de estudar aquela cultura, eu vou ter que ter alguns comportamentos que eu vou adaptar à cultura local, né? Então eu não posso sair fazendo o que eu quero sem observar costumes e sem verificar também a legislação, né? Então, eu gravei um vídeo porque vários expatriados passam por esses dilemas, né? Eu gravei um vídeo chamado Expatriados Reduz o Choque Cultural. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e nos comentários desse vídeo e também aqui nos cards para vocês poderem acessar, que é muito útil, né? Então, quando a gente vai para o exterior, a gente tem que ter essa consciência. Eu preciso respeitar aquela cultura. Então, a cultura do Egito não está errada, a cultura brasileira não está errada, né? São culturas diferentes e as duas culturas merecem respeito. A quarta lição que o Dr. Victor Sorrentino nos deixa
é que quando você está num país estrangeiro, você está sendo regido pelas leis e os costumes locais, né? Mas antes de falar isso, eu queria te contar que eu gravei um vídeo chamado Lições de Gugu Liberato para Expatriados. Então esse vídeo é útil para expatriados e também para quem quer morar nos Estados Unidos. Então eu vou deixar aqui nos cards também o link desse vídeo na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder acessar depois, tá bom? Bom, segundo o Ministério Público do Egito, o Dr. Victor Sorrentino violou os princípios e valores da sociedade egípcia e da santidade da vida privada da vítima. Então vocês veem que a situação realmente complicou, né? E o Dr. Victor Sorrentino, segundo especialistas, por ser um estrangeiro, ele acabou caindo num limbo jurídico. Então, assim, ele pode ser regido por uma lei civil, que é mais leve, ou ele pode ser regido pela lei islâmica, mais complicada, né? Então, assim, a moça, a vendedora envolvida, resolveu continuar com a queixa, mesmo depois do pedido de desculpas do Dr. Victor Sorrentino, que, como a gente viu, ele cometeu novas gafes interculturais. Ela deve fazer isso até para preservar o nome da família, para deixar bem claro que ela não estava de acordo com aquela situação. O dono da loja já tem um advogado e já disse que quer uma reparação, porque o fato daquela situação ter acontecido dentro da loja dele trouxe prejuízos para ele. E ele pode, segundo o que diz o Ministério Público, né, ele violou os princípios e valores da sociedade egípcia, né? Então pode ser que ele seja também requisitado a reparar os danos que ele causou à sociedade egípcia, né? Então, assim, a pena máxima, né, para esse tipo de violação de lei no Egito é de 5 anos de prisão, né? Alguns especialistas falam em 3 anos, né? Mas isso a gente sabe que dificilmente vai acontecer, especialmente por ele ser um estrangeiro. Mas, né, vamos aguardar os próximos acontecimentos. O que provavelmente vai acontecer é que ele e a família dele vão ter que desembolsar um valor monetário significativo para reparar o dano causado a todos os envolvidos aí, né? Então, assim, ó, que o Dr. Victor Sorrentino possa aprender a lição, né, as lições, e que a gente possa aprender com as lições que o Dr. Victor Sorrentino está nos trazendo, porque isso vai evitar com certeza que outros brasileiros acabem ficando numa situação difícil como a dele neste momento, né? Bom, pessoal, você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve aqui no canal. Queria te pedir para compartilhar esse vídeo, curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui. O que você aprendeu com as lições que o Dr. Victor Sorrentino deixou para os expatriados? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder, tá bom? E se você precisar de ajuda com diferenças interculturais, se você precisar se preparar para uma viagem ao exterior ou para ser um expatriado, ou até para receber estrangeiros no Brasil, lembre-se que nós temos na Synchrony área de negócios, gestão de pessoas na internacionalização de empresa e podemos te ajudar. Muito obrigada, até a próxima.